Galera, dá pra acreditar que apareceu um novo tipo de Bankai, até o Bankai oficial que não apareceu nem no mangá. Fora isso, a gente teve ainda cenas extras do Ichigo, que o anime não te explicou nada, mas pode deixar que eu vou te contar tudo agora. Ou melhor, quase tudo, porque eu não vou te dar spoilers também, ok? Então bora entender tudo que rolou nesse episódio agora, porque, galera, foi muita coisa. Vamos lá. Inés Trunks, meter aqui! E galera, os capitães finalmente começaram a dar a volta por cima. Porra, galera, quem que não quer ver os capitães casca grossa demais? E dessa vez foi mais uma prova de que o anime de Bleach tá sendo a mídia entre todas a mais completa, entre todas as mídias de Bleach, porque até as coisas das light novels e também as coisas que não tinham no mangá estão sendo colocadas no anime. Então o anime passou a ser a mais completa de todas. Pra começar, que logo depois da surra que o Hitsugaya tomou no último episódio que eu trouxe pra vocês, o Kang-Do ainda teve a pachorra de provocar ele usando a Bankai na frente do cara. Pô, fala sério. Isso aí foi covardia pra caramba, né? Foi pra querer humilhar mesmo. O lado bom é que não durou muito tempo, graças ao Urahara. Óbvio, sempre o Urahara. Porque ele foi o responsável por alguns dos maiores feitos dos Shinigamis. E pra não ser diferente dessa vez, ele conseguiu fundir as partículas dos Hollows na Bankai de geral. Olha isso. E o maneiro disso, galera, que fez todo sentido. A gente viu as pistas disso acontecendo, ok? Pô, se juntou tudo. Teve lá na outra temporada o Kyuubi escravizando um Hollow, mas ficando todo deformado com isso, né? Como se realmente não combinasse os dois, tipo a união que não combinasse. E outra pista foi quando um Quinch Mequetrefe lá tentou arrombar a Bankai do Ichigo e não funcionou. Aí, é claro, parecia que era um caso de poder do protagonismo. Mas na verdade era porque o Hollow faz parte da Bankai do Ichigo. E outro momento que a gente viu que Quinches e Hollows não combinam foi quando a mãe do Ichigo foi mordida por aquele Hollow do Aizen e o pai dele teve que emprestar os poderes de Shinigami para que ela não fosse contaminada. Ou seja, as pistas estavam aí, entendeu? Então o que aconteceu? O Urahara, ele se ligou que a Resurrection dos Arancas era muito parecida com a Bankai. Isso fez todo sentido também. Porque pode até parecer que a espada é só um objeto que dá poder pro Shinigami. Mas como a gente já viu, a Bankai faz parte do próprio Shinigami. E galera, o que mais é irado dessa explicação sobre os Quinches e os Hollows é que isso mostra, assim, o verdadeiro motivo que os Quinches caçavam eles. Porque o Ishida era o único que acreditava que os Quinches queriam proteger os humanos, mas só por causa do avô dele, né? Só que, na verdade, o objetivo dos Quinches era eliminar os Hollows, porque os Hollows podiam ser uma ameaça para eles. Isso piora ainda mais quando a gente lembra sobre o ciclo das almas. Porque quando um Quinch mata um Hollow, ele elimina o Hollow desse fluxo de almas e desequilibra pro lado da sociedade das almas. E o resultado disso foi que o Mayuri falou na outra temporada que era Shinigamis tendo que morrer para compensar a falta de Hollows lá no Recomundo, né, que os Quinches estavam matando. E vai lembrar que quem morria era das periferias do Rukongai, ou seja, os pobres ferrados. Isso tem a ver com o que eu vou falar já no final do vídeo. Aguenta aí, ok? Bom, enquanto isso, tá aí o motivo do porquê os Shinigamis perseguem os Quinches e mostra que por trás desse discurso todo, vitimista, do Yhwach tal, né, de que os Quinches foram perseguidos, na verdade é porque eles estavam cagando tudo desde o começo. E o resultado desse experimento do Urahara, casca grossa pra caramba, foi dar uma nova Bankai pra todos os capitães. E também que finalmente o Hitsugaya e o Soifang conseguiram vencer uma vez na vida. Tava precisando, hein, Hitsugaya? O problema é que, como a gente viu no final do episódio, essa alegria durou pouco, né? A alegria do baixinho durou pouco. Isso por quê? Porque os Quinches, galera, eles não podiam liberar o Old Stanley enquanto eles estavam com as Bankais roubadas. Ou seja, até quando o Hitsugaya e o Soifang vencem, é usando a Bankai contra os caras na forma base. Então você vê que é sacanagem demais com eles. Mas o que importa agora é que foi muito legal as cenas dos dois. E assim, galera, foi legal. Mas quem realmente roubou a cena desse episódio agora foi o Hirako. Porque realmente a gente conseguiu ver a Bankai dele. Pô, realmente agora. E o mais maneiro disso é que a Bankai dele não apareceu nem no mangá. Ela aparece só na novela do Hisagi Shuhei. Mas é a primeira vez que todo mundo tá vendo ela de fato. Ainda mais porque um dos motivos é o Hirako não poder controlar quem ela afeta, né? E por isso não deu pra usar nem na luta contra o Aizen. Tanto que o próprio Hirako fica dentro daquela flor, pra ele mesmo não poder ser afetado pelo próprio poder. E vale deixar claro também que ela não é uma Bankai proibida, galera, ok? Diferente do que muita gente fala por aí, não existe isso. Eu já vi esse tipo de discurso. Ele que não usava porque tinha um bom senso de que acabaria matando os próprios aliados. E faz sentido isso. E é muito maneiro como eles pegaram o conceito de imersão dos sentidos que já tinha na Shikai e aumentaram esse conceito pra bancar e inverter até quem é aliado e quem é inimigo. E o Hirako roubou a cena de novo, humilhando a Bambieta, né? Pra deixar ela perdidinha da vida. Tá bom demais isso. Porra, tá bom pra caramba. Porque assim, teve um detalhe bem maneiro de que o Hirako fica provocando a Bambieta pra ela chamar as amigas. Não sei se você percebeu isso. Pra ele ter a chance de usar a Bankai contra ela e se livrar de todas de uma vez só. Pegaram esse detalhe? Pô, foi sacanagem o roteiro ter separado elas, porque
Seria muito maneiro ver isso acontecendo. Pô, deram mole nessa cena aí, seria bacana. O problema é que agora os Quinch saíram liberando as Wolf Standings, né? E vai ser agora que os Shinigami choram e a mãe não vê, porque vai ser complicado. Como se ele já não estivesse apanhando sem parar, né? Desde a outra temporada. Vocês sabem disso. E no caso do Hiraku, tipo, ele também se deu um pouquinho mal, né? Porque deu pra ver que o poder da Bambieta é de explosão. Ou seja, ela pode só sair explodindo com tudo em toda direção e rezar pra acertar, não é? Mas outro detalhe maneiro é que o anime tá colocando uma cor diferente pra cada Quinch. Porque no mangá, a Wolf Standing de todo mundo é azul, né? É tudo azul. Eu acho que até combina, porque a gente vê Quinch de tudo que é jeito, né? Tem um Kang-Du, que parece chinês, eu acho, não sei, né? Tem um Mask de masculino, que tem coisa assim meio que de super-herói. E por aí vai, tem esse tipo de coisa. Então é legal aumentar ainda mais a individualidade de cada um, dando uma cor pra cada. Eu acho assim, os poderes, os estilos de Bleach, eu acho muito exótico que os caras fizeram. Mas galera, o que realmente fecha o episódio com um toque de loucura é a cena pós-crédito do Ichigo ainda na caminhada dele. Porque deu pra ver que quanto mais perto ele vai chegando, mais o caminho se aumenta e coloca mais pressão nele. Provavelmente porque ele tá cada vez mais perto do Rei das Almas. E talvez porque a Reiatsu dele esteja saindo até o Ichigo e deixando ele zureta. E aí, com isso, o Ichigo tá tendo umas alucinações muito loucas lá, vendo memórias que não são deles. Enfim, ele tá ficando... Dá pra perceber, né? Que ele tá tendo meio essa trajetória da loucura, das alucinações. Nessas visões aparece o Rei das Almas sendo esquartejado. E isso é muito louco, porque as antigas famílias nobres não precisavam ter feito isso, mas fizeram mesmo assim. E o próprio Rei das Almas deixou, porque ele queria servir como pilar que sustentaria os mundos e manteria a divisão entre eles, entre esses mundos. Então sim, galera, só existe a divisão entre mundo humano, Rueco Mundo e Sociedade das Almas, porque o rei mantém assim. É isso. Antes era uma coisa só, tipo uma loucura absurda. Por isso o Ichigo tá recebendo um tratamento especial e recebendo até memórias dele, como deu pra ver, pelos flashbacks e pela clarividência, né, que mostrou com as várias pupilas dele. Aliás, vai lembrar que são 5 grandes clãs antigos que participaram do início da Soul Society. E também desse pecado original, que foi o que fizeram lá com o Rei das Almas. E se você reparar, são justamente 5 pupilas que o Ichigo aparece no final. Será que isso significa que ele tá recebendo a memória dos que participaram de tudo isso? Bom, é só uma teoria, né? Porque essa cena não tem lugar nenhum. Então, porra, me ajuda aí. Bora entender, vai colocando também nos comentários aqui. E uma dessas imagens é de um cara segurando uma espada meio diferentona. Pode ser uma espada cerimonial. E galera, muita gente acha que esse cara pode ser o Tokinada, né? Que é um vilão que aparece numa novel depois da guerra. Mas talvez essa imagem seja de um ancestral dele, que é do clã Tsunayashiro também. Pode ser. Essa é uma das famílias nobres. Faria sentido ser esse ancestral Tsunayashiro, porque foi ele que tinha medo do Rei das Almas se voltar contra eles um dia, né? Já que ele não acreditava na boa vontade do cara e foi ele que cortou os braços dele. Pois é, né? Literalmente o caso de quando alguém te dá a mão e você quer o braço todo. Foi exatamente o que aconteceu, no caso literal. E galera, vale deixar registrado também que logo os membros e os órgãos que foram tirados do Rei das Almas vão ter um papel bem importante na obra. Fica de olho. Mas como deu pra ver que estão adaptando coisas da novel também, não tem como eu falar muito mais do que isso, sem correr o risco de dar spoiler pra vocês. Bora ver o que vai acontecer no próximo episódio, pra gente continuar. Preciso continuar esse assunto aqui. Então não perde a análise da semana que vem, ok? Já comenta aqui, tá curtindo, tá ansioso pra chegar do Kenpachi voando na voadora? Vai comentando aqui. Obrigado por esse vídeo. Até a próxima. Fui!